Você já sentiu o cheiro de um casamento que está morrendo? Em silêncio? Não, não estou falando de cheiro de briga, nem de traição, nem daqueles gritos que os vizinhos ouvem. É algo muito mais sutil. E muito mais perigoso é o cheiro de comida requentada no micro-ondas às 11h30 da noite. É o som metálico dos talheres batendo no prato vazio, em uma cozinha escura, enquanto o resto da casa dorme. Eu senti esse cheiro, meu amigo. E eu confesso, ele é mais assustador do que qualquer crise na bolsa de valores ou qualquer meta de faturamento que eu já tenha enfrentado no banco. Eu me lembro de uma noite específica, final, de um outono gelado. Eu tinha acabado de fechar o contrato que garantiria o bônus do ano. Eu estava exausto, mas me sentia Lucara, o grande provedor, o caçador que traz a presa para a caverna. Eu abri a porta de casa, esperando o calor de um lar, mas o que eu encontrei foi o gelo. A luz da cozinha estava acesa, solitária. Um prato de massa, coberto com aquele plástico filme suado, estava sobre a mesa. Ao lado, um bilhete curto, com uma letra que parecia ter sido escrita por alguém que já tinha gastado toda a energia do dia. Sua janta. As crianças já dormiram, eu também. Eu me sentei sozinho. O silêncio daquela casa era tão pesado que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira e o pulsar das minhas próprias têmporas. Eu olhei para aquele prato. A massa estava grudada, sem brilho, fria. Naquele momento eu tive um estalo. Eu percebi que eu era um estranho de luxo, morando em uma mansão que eu mesmo pagava. Eu estava comprando o conforto da minha família com a moeda da minha própria presença. E o preço? Bom, o preço estava ficando alto demais para o meu estoque de sanidade. Eu subi as escadas, tentando não fazer o assoalho ranger. Entrei no quarto e o cheiro do perfume dela, aquele que eu costumava amar, parecia um aviso invisível de não ultrapasse. Ela estava lá, deitada, no canto da cama, fingindo que dormia para não ter que ouvir mais uma vez como foi o meu dia no banco, ou o quanto eu estava preocupado com a planilha de custos do próximo trimestre. Antes de eu te contar como eu quase joguei tudo isso no lixo e como eu dei a volta por cima rindo da minha própria teimosia, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Hoje, se você parar de mandar dinheiro para casa, o que sobra de você para a sua esposa e para os seus filhos? O que eles sentem quando você atravessa a porta? Escreve aqui nos comentários. Sua presença hoje é um presente ou é apenas um peso morto de cansaço? Aí seu relato, porque eu vou ler um por um. E se você sente que está nessa prisão de luxo, já clica no hype, se inscreve, porque o que eu vou te contar agora é o mapa da mina para você não ser o próximo a jantar sozinho o resto da vida. Olha, é engraçado como a gente se engana, né? Eu vivia mergulhado naquela ideia de que homem que é homem não reclama, só provê. Eu aplicava o que eu achava que era o desejo ardente que o Napoleon Hill fala. Mas eu estava aplicando totalmente errado. Meu desejo ardente era pelo bônus, não pela conexão. Eu achava que o bônus de 6 dígitos era a prova definitiva de amor. Mal sabia eu que para a minha esposa, aquele bônus tinha cheiro de solidão. Eu via o meu primo passar pelo mesmo. Vamos chamá-lo de Roberto. Roberto era o gigante adormecido do Tony Robbins. Só que o gigante dele só acordava para olhar o gráfico do Ibovespa. Ele acordava às 4 da manhã, fazia o banho gelado, o milagre da manhã. Mas sabe para quê? Para planejar como esmagar a concorrência. Ele dizia: João, eu faço isso pela Andréia e pelos meninos. Quero que eles tenham o que eu não tive. E ele deu, viu? Deu a escola internacional, que custa um rim por mês. Deu o SUV blindado. Deu as férias nas Maldivas, que só serviam para ele tirar foto e continuar respondendo e-mail na beira da praia. Mas o preço... o preço foi o brilho nos olhos da Andréia. Esse brilho se apagou. Eu aprendi, observando a queda de homens fortes como ele e sentindo a minha própria corda esticar, que a nossa mente nos prega uma peça biológica. O Robbins explica que tudo o que fazemos é para evitar a dor ou buscar o prazer.
O problema é que o Roberto, e eu também, confesso, começou a associar o prazer apenas ao fechamento do contrato e a dor ao tempo em casa. Porque em casa eu tinha que ser humano. Em casa eu tinha que ouvir sobre os problemas da escola, sobre a frustração dela com a carreira que ela pausou. E isso não me dava o hype de dopamina do banco. Então o que eu fazia? Eu me tornava um fantasma. Eu me lembro de um domingo na casa do Roberto. O sol brilhava, o cheiro da picanha no fogo. Deveria ser o paraíso. Mas o Roberto estava com o celular na mão, escondido embaixo da mesa, resolvendo uma emergência de um cliente que nem lembrava o nome dele no dia seguinte. A Andréia passou por ele com uma bandeja de bebidas. Ela parou, olhou para ele por uns 3 segundos. Foi um olhar vazio, meu amigo, de quem já desistiu de pedir socorro. Ela foi brincar com as crianças na piscina e ele nem percebeu. Ele estava fisicamente ali, mas a alma dele estava presa em uma célula de Excel. Eu olhei para aquilo e senti um calafrio. Eu vi o meu futuro ali. Eu percebi que nós, homens, usamos o trabalho como uma armadura para não lidar com a nossa própria incapacidade de se conectar. Se estamos provendo, nos sentimos intocáveis. Como ela pode reclamar? Eu pago tudo. E eu pensava. Mas o sustento, eu aprendi depois de quase quebrar a cara, não é apenas o Pix na conta. Existe um sustento invisível que o dinheiro não compra. Existe uma lei do poder que eu ignorava. A lei que diz que quando você se torna previsível e ausente, o seu valor começa a ser medido apenas pelo que você deposita e não pelo que você é. Eu estava virando um caixa eletrônico de terno. E caixa eletrônico não recebe beijo de boa noite com paixão. O Robert Greene fala nas 48 Leis do Poder sobre a importância da ausência para criar respeito, mas eu cometi o erro clássico. Eu fui ausente demais no que importava e presente demais no que era descartável. Eu estava em todas as reuniões de diretoria, mas não estava em nenhum jantar de terça-feira. Eu achava que estava mantendo a minha família dependente de mim, a tal Lei 11 do Greene, mas eu estava criando uma dependência que gerava ressentimento, não amor. O poder sem conexão é apenas tirania, e a tirania em um casamento é o caminho mais rápido para o silêncio no quarto. Eu me lembro de uma conversa com o Lopes. O Lopes é um mentor que a vida me deu. Um cara que já tinha passado por 2 divórcios e uma falência antes de entender o jogo. Ele me disse: João, você está tentando fazer suas realizações parecerem fáceis para o mercado. Mas você chega em casa e faz o seu sustento parecer um fardo pesado sobre os ombros dela. Você quer que ela sinta dívida, mas ninguém ama quem ela se sente em dívida. Aquilo me atingiu como um trem. Eu percebi que eu usava o meu cansaço como uma moeda de troca. Eu chegava em casa exalando estresse e esperava que ela me recebesse com aplausos porque eu estava me sacrificando. Eu estava ignorando o conceito de mastermind, do Napoleon Hill. O casamento é o mastermind supremo. São 2 mentes em harmonia para um objetivo comum. Mas não havia harmonia. Havia 2 sócios em um negócio falido chamado família, onde um entrava com o capital e a outra com a paciência esgotada, cuidando de 2 filhos pequenos que mal sabiam o nome do pai. O cheiro da minha casa tinha mudado. Onde antes havia o perfume de planos para o futuro, agora havia o cheiro de poeira acumulada em conversas não ditas. No banco, eu era o mestre da estratégia. Em casa, eu era um analfabeto emocional. Eu não sabia o que fazer com o silêncio dela. Eu tentava comprar o silêncio com presentes, mas como Robbins diz, o sucesso sem felicidade é o fracasso final. Eu era o maior fracassado de 6 dígitos que eu conhecia. Eu estava vendendo o meu tempo de vida para o banco por um valor que, no fundo, era uma pechincha, porque o que eu estava perdendo não tinha preço de reposição. Eu via o Roberto perdendo a Andréia dia após dia. E o pior, ele achava que a solução era trabalhar mais para dar uma casa ainda maior para ela. Ele não entendia que ela não queria mais metros quadrados.
Ela queria mais minutos de olhos nos olhos. Ela queria o homem que ela conheceu quando eles dividiam um sanduíche no banco da praça. Não aquele executivo frio que cheirava a café requentado e ansiedade. Eu senti que eu estava no mesmo trilho, indo para o mesmo despenhadeiro. E foi aí que eu decidi que se eu era bom em estratégias de mercado, eu teria que ser o maior estrategista da minha própria liberdade doméstica. Bom, se você chegou até aqui, é porque você sentiu o peso do que eu falei. E agora você deve estar se perguntando: tá, João, e o que você fez? Você pediu demissão? Virou monge? Calma, eu não sou louco. Eu sou um estrategista. Eu entendi que a solução não era fugir do sustento, mas mudar a arquitetura de como eu sustentava a minha vida. Eu decidi parar de ser um operário de luxo e me tornar o arquiteto da minha presença. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar a Lei 30 de Green na prática. Fazer minhas realizações parecerem fáceis. Eu parei de chegar em casa reclamando. Eu parei de vender esforço. Eu entendi que, se eu quisesse ser o líder da minha casa, eu precisava ser o porto seguro, não a fonte de estresse. Eu comecei a criar sistemas. No banco, eu estruturei processos para que as coisas não dependessem da minha microgestão. Eu usei a inteligência estratégica para comprar tempo, não para ganhar mais trabalho. Lembra do que o Hill diz sobre o Mastermind? Eu comecei a treinar as pessoas ao meu redor para que eu pudesse ser o poder invisível por trás dos resultados. Isso me liberou 3 horas por dia. 3 horas que eu comecei a depositar na conta emocional da minha família. Mas não adiantava ter tempo se eu chegasse em casa com a cabeça no escritório. Então, eu usei uma técnica do Tony Robbins, a mudança de fisiologia. Eu criei um ritual. 2 quadras antes de chegar em casa, eu parava o carro. Eu fechava os olhos. Respirava fundo 10 vezes. Eu visualizava o João executivo sendo guardado em uma caixa metálica no porta-malas. E eu invocava o João marido e pai. Eu mudava a minha postura. Limpava a expressão de preocupação do rosto. Eu entrava em casa com um sorriso. Não um sorriso falso de comercial de margarina, mas um sorriso de quem estava feliz por estar onde realmente importa. Eu comecei a ler livros que eu antes achava que eram perda de tempo. Recomendo fortemente para você. Meu amigo, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Parece simples, mas para um cérebro lógico como o meu, foi um mapa de guerra. Eu descobri que a linguagem da minha esposa era tempo de qualidade. O bônus do banco era a minha linguagem, não a dela. Eu comecei a agendar reuniões de diretoria com ela, sem celular, sem falar de contas. Apenas nós dois, lembrando de quem éramos antes dos boletos crescerem. E sobre as dívidas aos 40. Eu apliquei os princípios de o homem mais rico da Babilônia. Comecei a viver com 70% do que ganhava. Usei 20% para quitar o que estava pendurado e 10% para investir em ativos que não dependiam do meu suor. Eu entendi que a prisão de luxo só existe porque a gente quer manter um status para pessoas que a gente nem gosta. Eu vendi o carro que era só para impressionar o vizinho e troquei pela paz de saber que, se eu quisesse tirar uma tarde de quarta-feira para ir ao parque com meus filhos, o mundo não ia acabar. Se eu estivesse no seu lugar hoje, sabe o que eu faria? Eu olharia para o meu inventário de vida. Eu veria quanto do meu tempo está sendo jogado no lixo para alimentar um ego corporativo que vai me substituir em 2 semanas se eu tiver um infarto. Eu começaria hoje mesmo a criar a minha contingência emocional. Eu pediria desculpas para a minha esposa. Não um pedido de desculpas vago, mas eu percebi que me perdi nos números e quero te encontrar de novo. A jornada do herói não é sobre conquistar o mundo. É sobre conquistar a si mesmo e conseguir voltar para casa com dignidade. Eu ainda erro? Claro que erro. Sou humano. Tem dias que o banco me estressa, tem dias que eu esqueço do ritual. Mas a diferença é que agora eu sei o caminho de volta. Eu não sou mais o homem invisível. Eu sou o homem presente. Acredite em mim. O cheiro do café de manhã feito com calma, conversando com quem você ama,
É muito melhor do que o cheiro de qualquer bônus milionário solitário. A sua liberdade não aceita parcelamento. Meu amigo, ou você assume o leme agora, ou vai continuar sendo um passageiro em um navio que está afundando em silêncio. Acorda. A vida acontece agora. E o sustento real é aquele que mantém o brilho nos olhos de quem te espera em casa. O sistema não me pegou. Eu recuperei o meu trono. E você? Vai continuar jantando frio ou vai sentar à mesa como o rei do seu próprio destino? A escolha é sua.